Então vamos começar com você se apresentando, falando um pouco sobre você profissionalmente. Tá bom, eu sou Arnaldo Domingues de Oliveira, argentino de nascimento e sou psicanalista. Na minha primeira formação fiz medicina e estou na psicanálise desde o final dos anos 80. Qual a sua linha de pesquisa? O que você foca mais no seu trabalho? Bom, inicialmente a história é longa, mas por circunstâncias da vida comecei trabalhando com grupos que sofriam alguma segregação social, portadores de deficiência física, idosos. Fiz uma pesquisa sobre a relação médico-paciente idoso e depois sobre a relação médico-paciente homossexual. Essa pesquisa foi publicada, divulgada e deu origem a um trabalho que constituiu, na verdade, um grupo discursivo. Ou seja, uma posição discursiva é um lugar de laço social. Nosso propósito é que aqueles que foram excluídos da língua tenham a possibilidade de falar. Então, a psicanálise com essa perspectiva. Você pode explicar o projeto Etc. e tal? Sim, o projeto Etc. e tal surgiu dessa pesquisa, mas o nome Etc. e tal surgiu de uma entrevista do Ricardo Alexino. Que ele perguntava muitas coisas, então para encurtar a pergunta dizia Etc. e tal. E aí quando perguntou o nome do projeto que não tinha, eu disse Etc. e tal. Portanto, ele é o fundador, pelo menos, do nome do projeto. O objetivo é o que eu disse, oferecer a possibilidade de existir, através da palavra, daqueles que estão excluídos da língua. A gente fez outras entrevistas com avós lésbicas e a gente percebeu que elas já tinham estado em relações heterossexuais antes de se envolverem com outras mulheres. E como que você explicaria essa transição? Como que se deu? Que tipos de conflitos aconteceram nessa mudança da relação heterossexual para homossexual? Eu tenho, digamos, antes de falar da transição, falaria do conflito vivido por muitas mulheres que têm relações homossexuais concomitantes ao seu casamento chamado heterossexual. Poucas assumiram essa relação que vivem clandestinamente, mas algumas que eu atendi assumiram. E nem todas se separaram do seu casamento anterior, mesmo assumindo uma relação homossexual. Já que o tema é avós lésbicas, eu atendo jovens avós lésbicas que mantêm o casamento heterossexual, a família, os filhos, os netos e a namorada. O conflito principal se dá em relação a ter que assumir essa relação frente a filhos e netos. Por isso que elas mantêm o casamento. Mas os maridos sabem que elas namoram com outra mulher. Então, me parece que o temor principal é o de perder o amor dos descendentes, não dos parceiros. E por isso não conta. E já que você atende essas pessoas, quais são as principais diferenças visíveis que você sente nas pacientes homossexuais jovens e nas idosas? Muitas pacientes viveram os anos 60, que foram anos de amor livre, muito mais livre do que o atual. Nós vivemos numa época moralista, de um crescente moralismo.
Então havia muito mais liberdade de transitar naquela época do que hoje. Nos adolescentes há uma perspectiva de recuperar aquilo que se herdou dos anos 60, quando muitas beijam meninos e meninas na balada, mas aquela experiência foi significativa e singular na história, pelo menos até hoje. Claro que a diferença que poderia situar está com relação à forma de abordar o tema. Em razão da luta dos movimentos pela defesa dos direitos, que são já movimentos de longa data, digamos, os movimentos de liberação homossexual começaram no final do século XIX e sofreram a opressão do nazismo na década de 30 e 40. O nazismo trazia uma ideologia da pureza, da raça e das relações amorosas. Portanto, o nazismo estava muito próximo ao discurso dos evangélicos da atualidade, parecidos. A pureza de Cristo e a pureza da raça é semelhante. A diferença que eu marcaria é com relação a que as pacientes mais velhas falavam da homossexualidade como uma confissão. Era o momento de confessar algo secreto. E as mais jovens procuram hoje, por exemplo, um analista para falar de um sofrimento como qualquer outra pessoa, desencontro amoroso, abandono da parceira, enfim, é o mesmo sofrimento que qualquer um. Então, chegar e falar eu sou homossexual, como se dizia numa época depois da confiança e como uma confissão, mudou de perspectiva. Hoje ninguém diz eu sou tal coisa, alguns assumem, mas assumir é mais uma questão política. E o que se vão na clínica e dizem, minha namorada não gosta mais de mim. E agora focando mais no grupo das mulheres mais idosas, elas viveram essa época dos anos 60 e 70, elas tinham um contexto completamente diferente do que elas encontram hoje. Qual você acha que era a maior dificuldade para ser superada naquela época e hoje? Qual seria? Bom, as barreiras que elas encontraram se somavam às barreiras que encontravam as mulheres, de modo geral, que era de viver a sua sexualidade na posição de desejante. Por motivos que merecem muito estudo, a mulher na posição de desejante não é aceita na humanidade. Quem tem que, como cantava Chico, o homem, ele é quem quer. Ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. E essas mulheres que se colocam na posição de desejantes foram historicamente massacradas. As lésbicas provavelmente se impuseram frente a esta cultura machista por uma razão de sobrevivência. Elas tinham que defender seu estilo amoroso para poder existir. E se aliaram ou formaram um movimento feminista. Foi através das lésbicas que se iniciou o estudo de gênero. Mas eram estas lésbicas feministas, militantes, que deram origem a tantos estudos que começaram nos Estados Unidos. Então enfrentaram esta cultura opressiva contra a sexualidade da mulher, ou contra o feminino de um modo geral, seja na mulher ou no homem, que não são toleráveis
na nossa cultura, e pagaram o preço de confrontar esta ditadura. Algumas mulheres chegaram a um extremo oposto e se constituíram enquanto lésbicas separatistas. Eu participei numa ocasião de uma reunião num grupo de mulheres, onde havia um subgrupo de mulheres que não falavam com homens. Portanto, para fazer alguma pergunta a essas mulheres, eu tinha que me valer de uma amiga que levava a pergunta e trazia a resposta. Elas não dialogavam com ninguém que considerassem um homem. Então, é uma contra-resposta na mesma proporção de violência. Interessante senti-la. As mulheres a sentiram tantas vezes, e senti-la enquanto homem não é tão comum. Os homens geralmente se acham incluídos. Então é esta luta de longa data das mulheres em função da sexualidade e do feminino. E hoje em dia, essas mesmas mulheres que enfrentaram tudo isso na década de 60, 70, quais as barreiras pessoais delas hoje a serem quebradas? Bom, as barreiras principais destas mulheres são em relação ao envelhecimento. Que é uma outra maneira de exclusão social. Ou seja, além de lésbicas, são velhas. Duas razões de exclusão. Eu não sei se o senhor assiste a novela Babilônia. Não, não assisto, mas eu já vi a cena que ficou divulgada em todas as redes. O que você acha dessa representação na mídia? Você acha que as pessoas, as suas pacientes, por exemplo, se identificam ou não? Sim, claro, muitas pacientes se sentiram representadas por essa cena e gratificadas de ter a sua existência representada. A questão é que traz à tona essas duas temáticas de que falamos. A velhice, que nós historicamente dessexualizamos os velhos, todos, homens e mulheres, os consideramos seres dessexualizados. Por isso podemos abraçá-los, inclusive, sem receio de que pudesse esse abraço despertar uma conotação erótica. E além de ser dessexualizada a velhice de um modo geral, muito mais ainda a velhice homossexual. Mostrar que esta perspectiva existe foi bastante gratificante para... E qual a importância disso, dessa representação para elas? Bom, poder, digamos, ter uma existência reconhecida. Lutar para ter uma identidade tem essa perspectiva, de ter uma existência reconhecida. De que eu existo, eu sou. Descartes dizia cogito ergo sum, penso, logo sou. Lacan vai dizer não, pensar não garante a existência de ninguém. Para existir, eu falo. A cena é uma representação, é uma fala sobre essa existência, o que traz esta garantia. Tem mais algum ponto que o senhor acha que seria interessante a gente tocar, somente nesse assunto de avós lésbicas, alguma problemática que às vezes a gente deixou escapar? Digamos, talvez transmitir uma perspectiva da minha abordagem de trabalho
em que eu separo a posição, digamos, de assumir uma identidade a partir de determinada orientação sexual, como uma posição política, nesse sentido de existir e ter os direitos e a garantia da existência respeitados. Desde o ponto de vista psicanalítico, eu não divido as pessoas em homos e heteros. Eu não penso que estou atendendo um homossexual, estou atendendo um heterossexual. Porque o sujeito não tem essa identidade. A perspectiva dramática da nossa existência é a de termos perdido a possibilidade de viver nesse estádio de completude originária, digamos, onde com um outro formávamos uma totalidade imaginária. Perspectiva mítica e perdida para sempre, disse Freud. O que nos coloca na vida na condição de carentes. Somos carentes dessa completude perdida para sempre. E não conseguiremos recuperar isso de nenhuma maneira. Nem com homens, nem com mulheres. O encontro amoroso é o encontro de duas carências. Que a paixão, que a carência principal da existência humana é a constatação da nossa transitoriedade. Somos seres em trânsito que iremos desaparecer. Portanto, essa é a principal razão da nossa condição de carentes. Não há... A vida que temos terminará. Respostas a este término se inventaram, por exemplo, respostas religiosas de uma promessa de vida eterna. E nós inventamos situações que nos prometem alguma eternidade, como, por exemplo, a paixão. Estar apaixonado significa ter a fantasia de estar completo. Os sites de relacionamento, por exemplo, que fazem essa promessa se chamam alma gêmea, enfim. A ideia de encontrar essa metade perdida, desta falta que me completaria, que nos põe em movimento na vida e que, digamos, pega carona na sexualidade, na ideia de encontrar a minha alma gêmea, a minha cara metade, aquele que me completará, aquele ou aquela, que não estava previsto nos planos do Criador, disse Freud. Não encontraremos. Encontraremos, com sorte, um parceiro ou uma parceira com quem fazer esse trânsito um pouco mais agradável. Com sorte, porque muitos fazem nessa parceria o trânsito muito mais desagradável do que andar só. Diz o ditado, né? Melhor só, antes só do que mal acompanhado. Muitos andam mal acompanhados. Sejam homens, sejam héteros. Então, a sorte de encontrar uma companhia boa se realiza a partir da possibilidade de suportar a carência
constitutiva. E é nesse sentido que podemos dizer que todo amor que tende à completude, seja entre um homem e uma mulher, dois homens ou duas mulheres, amor condenado a fracassar, tende a fazer de dois um. Como dizia São Paulo, serás um no amor, carne de uma só carne. Quando se fala de casais do mesmo sexo, essa ideia de ser do mesmo sexo traz a fantasia de que farão um. Homo também é um. Mas o amor é pelo outro, por esse outro que não é eu, que é outro. Digamos, toda vez que eu amo no outro uma representação minha, esse amor é por mim, é narcísico. E talvez seja essa ideia cristã de amar aos outros como a ti mesmo. Então, é um amor narcísico. Os outros têm que ser como eu. Que é o discurso contemporâneo fundamentalista dos religiosos, que não toleram o outro, na verdade, o diferente dele. Poder relacionar-se com esse outro que é diferente é o que poderíamos chamar de hétero, já que hétero significa outro. De onde podemos concluir que héteros no amor tem pouquíssimos na existência humana. Porque somos intolerantes com o outro, com o estranho, com o estrangeiro, com o haitiano. Agora estava vendo um vídeo do CQC, do cara que foi humilhar haitianos. Então, esse outro eu tinha uma vizinha que uma vez, porque cortaram um galho de uma árvore, gritava: esses nordestinos que vêm aqui tomar o que é da gente. Não sei quem eram os nordestinos, porque eu não sou nordestino, mas esses nordestinos são esses outros que vêm tomar o que é meu. Que essa é a base da xenofobia, racismo. Esse outro que não sou eu. Então, pensar no hétero desde essa perspectiva é interessante, porque é difícil ser hétero numa cultura tão intolerante como o outro. É isso.